Graça e paz de Jesus Cristo seja contigo, irmãos, e com toda a tua família, irmãos. Irmãos, vamos ao nosso estudo. Salmo 51. Davi confessa seu pecado, irmão. Confessa pecado, irmão, a Jesus Cristo. Volte ao primeiro amor, irmão. Volte ao primeiro amor. Se arrependa, irmãos. É chegado o reino dos céus. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multiplicação da tua misericórdia. A repreensão do arrependimento. Embora Davi continuasse sua prática religiosa normal após ser cometido o pecado, ele estava dominado pela insensibilidade. No entanto, mesmo vivendo em uma condição de esfriamento espiritual, o Altíssimo não desistiu de despertar sua consciência dormente. Assim enviou o profeta Natã para confrontar seu erro e chamá-lo ao arrependimento. Deus age da mesma forma com aqueles que se encontram caídos hoje. Ninguém viverá sob o jugo do pecado, se como Davi aceitar a repreensão e se consertar, irmãos. Se conserte com Deus, irmãos. Se arrependa. Se arrependa, irmãos. Aos olhos do Altíssimo, Davi era um transgressor. Por causa do seu pecado, ele era culpado. Ele merecia a morte, mas a sua confissão e o seu arrependimento atraíram a benignidade, o perdão e a vida que vem de Deus. Oh, glória, irmãos. Lava-me completamente na minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. A humildade e a grandeza da fé, reconhecer o pecado, é o primeiro passo que a pessoa deve se dar ao encontro do perdão divino. Davi foi humilde para reconhecer seus erros e também sincero ao confessá-lo a Deus. Ele venceu a vergonha, o medo de cair em descrédito com o povo e o desprezo para então voltar a ter aliança com o Senhor. Davi sentia a alma imunda e queria a limpeza proporcionada pela remissão das transgressões. Quem está no pecado é afetado por manchas na alma que só poderão ser apagadas mediante o arrependimento, irmãos. Se arrependa, irmãos. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Outra evidência marcante do arrependimento de Davi foi o fato de ele não tentar diminuir o seu erro culpando os outros. Isso mostra que quem realmente está arrependido não perde tempo dando desculpas esfarrapadas, mas torna providências para alcançar o perdão e mudar. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, mas que sejais justificado quando falares, e puro quando julgares. Davi foi herói e vilão. Durante sua vida de fé, ele experimentou altos e baixos. Teve comunhão com Deus, mas também viveu a grurras com o diabo. Cedeu ao pecado e, por isso, sua alma gemeu. Ficaram registradas nas Escrituras não somente sua vitória, mas também seu fracasso, para que pudéssemos tomá-lo como exemplo e não cairmos no mesmo erro, para que os alvos permaneçam com o nome no livro da vida. É necessário manterem os valores da fé, obediência a Deus e renúncia constantes. O 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. A verdade no íntimo. Davi havia escondido o seu pecado por quase 1 ano, mas agora sente o peso do engano. Há quem se preocupe com um comportamento correto diante dos homens, porém é na mente que todas as boas ou más ações se originam. Os pensamentos podem ser secretos para todos, exceto para o Altíssimo. O zelo pela pureza e retidão interior mantém a salvação. A fé sem sinceridade ou verdade no íntimo não possui valor, irmãos. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um coração reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Oh, glória! Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Davi se distanciou da presença de Deus e perdeu a alegria da salvação. Era isso que o torturava. Ele não pedia que o Senhor poupasse
o reinado dele, e sim que não ser lançado fora da sua presença. Isto é, Davi não estava preocupado em perder a coroa de rei, mas a coroa da salvação. Quando disse para Deus não retirar dele o Espírito Santo, deixou claro que não poderia viver sem ele, pois era a sua maior riqueza. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. O salmista se propôs a ensinar outros transgressores a retornarem ao caminho da fé, mas farei isso somente após receber o perdão e restauração. É exatamente isso que a história de Davi faz até hoje. Isto é, todas as vezes que o pecado dele e suas consequências são mencionados, o justo tem um temor despertado. E quando o seu arrependimento e o seu perdão são destacados, os caídos recebem chance de renovo. A experiência de Davi ensina que somente aqueles que realmente conhecem o Altíssimo e o seu caminho estão aptos a influenciar os outros. Isso significa que para ensinar sobre os preceitos eternos não basta ter aptidão, é preciso ter fidelidade e um coração temente a Deus. Irmãos, se arrependa, irmãos. Você vai ter a chance do renovo. O renovo com Deus é maravilhoso, irmão. Maravilhoso. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Davi tinha consciência de que o adultério era uma transgressão, mas permitiu que o desejo, aguçado por seus olhos, se transformasse em cobiça. No entanto, ceder àquele desejo para ter prazer imediato rendeu a ele o maior problema da sua vida. E na tentativa de renovar os vestígios do seu pecado, desagradou ao Altíssimo ainda mais, mandou matar o marido temente a fiel da mulher, com quem pecou. A santidade e a pureza de Urias eram preciosas aos olhos de Deus, por isso Davi sabia que sangue inocente sujava suas mãos. A vida do salmista é uma prova de que fazer escolhas sem pensar nas consequências acarreta sofrimento e dor, além de uma mancha na própria história, irmãos. Tudo que plantamos, colhemos, irmãos. A lei do semeador. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não deseja sacrifício, senão os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faz o bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício dos justos, dos holocaustos e da oferta queimada. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Oh, glória, irmãos. Se arrependa, irmãos, do teu pecado, irmãos. Volte a Cristo, irmãos. Não tem outro caminho a não ser o Senhor e Salvador. Oh, glória. Que a graça, a paz de Jesus Cristo seja contigo, irmãos, e com toda a tua família, irmãos. Amém. Maranata, agora vem. Graça e paz seja contigo, irmãos. Graça e paz de Jesus Cristo seja contigo, irmãos. Salmo 54. Clame a Deus, irmãos, para que Deus salve você dos seus inimigos. Clame a Deus, irmãos. Olha o que Davi nos ensina. Davi roga a Deus que salve dos seus inimigos. Salmo 54. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e faz-me justiça pelo teu poder. Davi apela para que o Eterno se levante contra os inimigos dele e lhe faça justiça. Ao clamar pelo nome do Senhor, ele faz sua oração ser garantia da resposta, porque reconhece que no seu nome há toda autoridade e poder, e que tudo se submete a ele. Por conhecer o zelo que Deus Eterno mantém pelo seu nome, Davi sabia que não fracassaria nem seria desonrado. Ó glória! Ó Deus, ouve a minha oração e inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca. Em meio às aflições, somente em Deus encontramos amparo e socorro. Aparentemente, não há necessidade de falar com Deus, algo que Ele já sabe. Mas quando oramos, reconhecemos o seu auxílio e o tornamos o nosso único ajudador, irmãos. Irmãos, quando oramos, irmãos, nós se elevamos até Deus, irmãos. Conseguimos conversar com Ele. A oração é uma conversa que a gente tem com Ele. Ore ao Senhor, irmão. Busque, converse com Ele. Ele está de braços abertos esperando para ter contato com você. Amós 3,3 nos ensina a andar nós dois juntos se não estiver de acordo. Que seja de acordo para andar com Cristo. Ele é a nossa salvação, irmãos. Somente Ele. Somente Ele. Porque os estranhos se levantam contra mim e tiranos procuram a minha vida. Não tem posto Deus perante os teus olhos? Eis que Deus é o meu ajudador.
O Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. O conflito entre a fé e o desespero. Os sofrimentos impostos pelos inimigos eram tão pesados que a alma e o corpo de Davi estremeciam por tamanha pressão. São nesses momentos que a fraqueza humana tenta minar a fé, transformando as convicções de desespero em sensação equivocada do abandono divino. Para não vacilar e ter as forças recobradas, Davi recorreu à presença do Altíssimo. Por isso que ele venceu, irmão, todas as batalhas. Ele recompensará com mal os meus inimigos? Destrói-os na tua verdade. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Pois me tem livrado de toda a angústia, e os meus olhos viram o meu desejo sobre os meus inimigos. Oh, glória, Senhor. Clame ao Senhor, irmãos. Ore, busque a face do Senhor, irmãos. Que a graça, a paz de Jesus Cristo seja contigo, irmãos. Graça e paz. Graça e paz de Jesus Cristo seja contigo, irmãos, e com toda a tua família, irmãos. Salmo 52. A ruína do ímpio. Olha quem faz a maldade acontece, irmãos. Preste bastante atenção. Salmo 52. Porque te glorias na malícia, ó homem poderoso, pois a bondade de Deus permanece continuamente. A tua língua intenta o mal, como uma navalha amolada, traçando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem, e a mentira mais do que falar a retidão. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre, arrebatar-te-á, arrancar-te-á da tua habitação, e desragaiar-te-á da terra dos viventes. Língua fraudulenta. Há pessoas que trazem a morte e a destruição em sua língua, por sua maldade vivem a difamar os outros e procuram o seu mal. Quanto mais elas se encorajam para praticar maldade, mais despertam o juízo divino sobre si. Quem confia em Deus não precisa temer a tais pessoas, pois Ele fará com que a verdade predomine. Além disso, envergonhará os arrogantes, que pensam que pode prevalecer com seus enganos, mentiras e injustiças. E os justos o verão e temerão, e se rirão dele, dizendo: Eis aqui o homem que não pôs em Deus a sua fortaleza, antes confiou na sua abundância da sua riqueza, e se fortaleceu na sua maldade. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Para sempre te louvarei, porque tu o fizeste. E esperarei no teu nome, porque é bom diante dos teus santos. Oh, glória, irmãos. Graça e paz seja contigo, irmãos. Graça e paz. Graça e paz seja contigo, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo, irmãos. Salmo 53. O ímpio nega a existência de Deus. O ímpio nega a existência de Deus. Salmo 53. Disse o nécio no seu coração: não há Deus? Tem se corrompido e cometido abominável iniquidade? Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Olhou desde os céus, as Escrituras revelam que Deus olha para a humanidade a fim de encontrar pessoas com entendimento, ou seja, com sabedoria, temor à disposição para buscá-lo. Porém, o que ele tem visto de forma abundante são pessoas egoístas, injustas, caluniadoras, rancorosas e materialistas. O que o Altíssimo tem visto quando olha para você, irmãos? O que ele tem visto quando olha para você? Reflita. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não, nem sequer um. Inspirado pelo Espírito de Deus, o salmista explica que, ainda que muitos se considerem bons, caridosos e corretos, não há sequer um ser humano perfeito e justo. Isto é, todas as pessoas necessitam do perdão e da justificação do alto para serem salvos. Aqueles que desejam levar uma vida independente do Altíssimo perecerão na sua insensatez. Nem sequer um. Olha que a palavra fala em Romanos 3. Romanos 3. Romanos 3. Oh, glória a Jesus. Romanos. Aqui, ó. Romanos 3. Como está escrito? Não há um justo, nem sequer um.
Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Romanos 3, do 10 ao 12, irmãos. Acaso não tenha conhecido o que praticam a iniquidade, os quais comem meu povo como se comesse pão? Eles não invocarão a Deus. Ali se acharão em grande temor, onde não havia temor, pois Deus se espalhou os olhos daqueles que te cercavam. Tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. Se já de Sião te viesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Se já de Sião viesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os seus cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Graça e paz seja contigo, irmãos. Medite na palavra. Graça e paz. Graça e paz seja contigo, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo. Vamos ao nosso estudo, irmãos. Salmo 55. A malícia dos inimigos, irmãos. Cuidado, irmãos. Os inimigos são muito maliciosos. Davi se queixa para Deus dos seus inimigos. Inclina a Deus os teus ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Lamento na minha queixa e faço ruído. Pelo clamor do inimigo e por causa da minha opressão do ímpio, pois lançam sobre mim a iniquidade e com furor me odeiam. O meu coração está dolorido dentro de mim e terrores da morte cairão sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim e meu horror me cobriu. Assim eu disse, quem me dera asas como de pombas, então voaria, estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Fuga dos problemas, irmãos. Quantas vezes já pensamos em fugir ou passamos por grandes dificuldades? Quantas vezes já pensamos em fugir ao passarmos por grandes dificuldades? As lutas são tão árduas que tudo que desejamos é um lugar distante para nos refugiarmos. Mas Deus, em sua íntima bondade e compaixão, se oferece como um abrigo seguro para nos guardar e nos dar o livramento de todos os problemas que nos afligem, irmãos. Quantas pessoas, irmãos, quantas vezes pensamos em fugir dos problemas, irmãos? Não, irmão. Encare os problemas, irmãos. Entregue sua vida a Cristo Jesus. Olha o que ele nos ensina. Salmos 91. A segurança daquele que acolhe em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas, e debaixo das tuas asas te confiarás, e a sua verdade será o teu escudo e broquel. Glória, irmãos! Deus é maravilhoso. Só Ele, irmãos, só Ele. Apressar-me-ei a escapar da fúria do vento e da tempestade. Despedaça, Senhor, e divide as línguas, pois tenho visto violência e contenda na cidade. De dia e de noite acercam sobre os teus muros, a iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade é dentro dela, astúcia e engano não se apartam das suas ruas. Pois não era o inimigo que me afronta, então eu teria suportado, nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Consultávamos juntos suavemente e andávamos em companhia na casa de Deus. A morte, os assaltos e vivos desçam ao inferno, porque há maldade nas suas habitações e no meio deles. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. Glória! De tarde e de manhã, e ao meio-dia orarei, e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Ao segredo, irmãos. De tarde e de manhã, e ao meio-dia orarei. Orar, irmão. E clamarei, clame, irmão. E ele ouvirá a minha voz. Glória, irmãos. Orar, clamar, de manhã, de tarde e de meio-dia. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Ao grande segredo do cristão. O grande segredo. Livrou em paz a minha alma da peleja que havia contra mim,
pois havia muitos comigo. Deus ouvirá e os afligirá, aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança, e, portanto, não teme a Deus. Tal homem pôs as suas mãos naqueles que têm paz com ele, quebrou a sua aliança. As palavras da sua boca eram mais macias do que a manteiga, mas havia guerra no seu coração. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, contudo, eram espadas desembainhadas. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te sustentará. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Transfira o seu fardo, irmão. O ser humano não precisa carregar sozinho os fardos da vida, pois é convidado pelo Altíssimo a aliviar a alma, entregando a ele suas preocupações, suas dificuldades, seus medos. Aqueles que agem confiando no cuidado divino serão sustentados até receber o livramento de suas lutas. Mesmo vivendo os momentos mais difíceis da vida, irmãos, o justo jamais se abalará, pois sabe que sua vida repousa nas mãos do Senhor. Oh, glória, irmão! Oh, glória! Mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Oh, glória, irmãos! Oh, glória! Louvado seja o teu santo nome, irmão. Louvado seja o teu santo nome. Irmãos, entregue sua vida a Jesus Cristo, irmãos. Entregue sua vida ao Senhor. Ele é o único Senhor e Salvador, irmãos. Graça e paz seja contigo, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo, irmãos.